muda alguma coisa no pré-natal, uma mulher 40 a mais? Sim, na verdade... Deixa eu botar de outra cor, senão eu vou me perder. Idade acima de 35 anos já não é considerado um pré-natal de risco habitual. 35, né? Acima de Gravidez, 35. como é que fala? Gravidez idosa que fala? Não. Ai, esse já me termo é falaram horrível. isso, Não. me falaram. Esse termo a gente não usa. Que bom! A gente até tem tido um pouco mais de cuidado de usar o termo pré-natal de alto risco, mas é um pré-natal de alto risco, né? Só que, como eu sempre falo, quando eu começo um pré-natal, eu faço muito pré-natal de alto risco, 90% dos meus pré-natais são de alto risco. Mas aí, como eu sempre falo no consultório, ser de alto risco não quer dizer que as coisas vão acontecer. Então, assim, é a mesma coisa que tu andar de moto sem capacete. Tu tem muito mais risco de te estrupiar, mas tem um monte de gente andando sem capacete e nada acontece. Então, tu vai ter mais cuidados, tu vai ter alguns exames a mais que talvez tu precise fazer, mas consultas talvez mais frequentes que tu tenha que fazer pela tua idade, mas existe uma chance muito grande de que tudo dê certo também e todo mundo nasce bem. Sim, né? Também vamos. Sem terrorismo. Sem terrorismo. Vamos lá, perguntas. Há mais riscos de aborto? A gente falou sobre isso? Sim, tem, falamos, né? Falamos. Temos que responder as perguntas. Bem mais. Complicações para o bebê, a gente também falou que tem a ver com as síndromes e também... Principalmente... do parto, não? Do parto? Não. Nada a ver. Não, nada a ver. Na verdade, é isso, assim, tem um aumento de taxa de cesariana, porque a gente vai ter mais... A gente também tem um aumento de risco, assim, de restrição de crescimento intrauterino pela idade... e aí os bebês menores também podem ter mais complicações durante o trabalho de parto, enfim. Mas isso, assim, dos problemas de malformações, etc., é exatamente pelo envelhecimento do nosso óvulo, né? Então, esse óvulo velho, digamos assim, quando se junta lá com o espermatozoide, ele vai formar um terceiro DNA, né? Que vai ser o DNA do nosso filho. E nesse momento que a gente chama que é a disjunção cromossômica, quando eu tenho gametas mais velhos, eu tenho mais risco de erro nessa multiplicação celular. Então, nessa divisão celular, eu tenho mais risco de erro e daí sim de ter bebês mal formados ou que terminem num abortamento. Até porque, então, isso vai, muitas vezes, como tu falou, o próprio corpo se encarrega, né, de porque o embrião não está formadinho. E é isso também, a gravidez tardia aumenta a chance de desenvolver diabetes gestacional ou hipertensão? As duas coisas. Ah, é? Na verdade... Eu não sabia. Gente, ainda bem que essa informação eu não tinha, que bom. As duas coisas. Aumenta risco de hipertensão e aumenta risco de diabetes. Porque, na verdade, uma pessoa de 40 anos já tem esse risco pré-existente, assim, né? Claro que vai depender também da genética, né? Então, se tem história familiar de pré-eclâmpsia, se tem história familiar de hipertensão, se tem história familiar de diabetes... Vai depender dos hábitos de vida dessa pessoa, então se a pessoa é mais sedentária, se já tem obesidade ou sobrepeso. Então tudo isso também a gente tem que começar a pensar quando a gente está com 25, 30 anos. Porque, como eu falo lá no consultório sempre, para todo mundo, a velhice que a gente quer ter, a gente começa a construir aos 30 anos, né? E a gente tem um aumento da expectativa de vida que provavelmente a nossa geração vai viver 100 anos. E com tudo isso a gente vai começar a ver mais doenças crônicas, os tratamentos estão melhorando muito, a gente vai ver mais câncer, mas se a gente quiser envelhecer bem, a gente tem que começar a construir isso desde cedo, né? Tem um documentário aquele das zonas azuis, que são os lugares onde as pessoas vivem em torno de 100 anos no mundo. Eu não vi. É bem bonito esse documentário, acho que é no Netflix, se eu não me engano. E que ele fala exatamente do estilo de vida dessas pessoas. E aí o principal é dieta, sono, atividade física, e que lá eles não comem, os lugares, por exemplo, com dieta mediterrânea, né, que tem um aumento da expectativa de vida, não comem industrializado, essas porcarias, os pacotinhos que a gente come. Ai, meu Deus, gente. Então, sim, a idade está associada a esses riscos. Gente, olha, queria trazer boas notícias para você. Brincando. Não, a gente vai falar de coisa boa, gente. Não, tem muita coisa boa. Tem, com certeza. E a gente tá aqui para trazer informação. Eu acho que isso é bom a gente frisar. A ideia não é falar, olha, desista, ou olha, corre. Não é terrorismo. Não. É informação.
Porque é importante a gente ter E informação. até uma coisa assim, ó, esse ano mesmo eu tive 2 gestantes com mais de 45 anos no meu consultório, tá? Uma com, ela pariu o segundo filho aos 50, os 2 nasceram comigo, um com 48 e o outro com 50 anos. E a outra estava com 46, quase 47, quando o filho dela nasceu. Entender que a reprodução assistida, ela pode nos ajudar nesses casos também. Essas 2 mulheres tiveram filhos por técnicas de ou ovo recepção, então tu pega um óvulo de uma ovo doadora jovem, e aí tu pega o espermatozoide do teu marido e implanta esse nenê dentro da tua barriga. É como se tu adotasse um embrião, né? E a outra, ela de fato pegou um embrião, porque ela já era mais velha, o marido também era mais velho, a idade paterna também tem impacto, sim. Isso, eu queria falar sobre isso depois. E eles, então, optaram por adotar um embrião pronto. Então, eles pegaram uma ovo doadora e espermatozoide também doado e pegaram esse embriãozinho e implantaram dentro do útero da mãe. Então, as técnicas de reprodução assistida também estão aí para nos ajudar nesse sentido. E quando eu falo, que eu falei aqui, uma mulher de 45 anos, por exemplo, a chance dela engravidar por mês é menor do que 1%. Se eu pegar uma técnica de reprodução assistida com um óvulo próprio, essa chance é da ordem de 1%. Com 45 anos. E se eu pegar um óvulo doado, essa chance é de 50% a 60%. Uau. Com 45 anos. Então, é uma coisa a ser considerada. Por quê? Porque antigamente a gente só tinha a possibilidade de adotar uma criança nascida, esperar numa fila de espera imensa e tudo mais. Hoje, tu pode adotar um embrião, né? Então, é uma coisa que tem que ser pensada. Óbvio que também isso envolve custos. Nós estamos aqui numa bolha de privilégios. E aí, a gente tem que pensar tudo isso. O SUS não faz nenhum tipo de reprodução assistida? Em Santa Catarina, não. Não faz? Nós não temos nenhum centro de técnica de reprodução assistida em Santa Catarina pelo SUS. Porque mas, existem por exemplo, vários casos, Rio né? Grande do Sul tem, no Paraná tem, São Paulo tem, mas em Santa Catarina a gente não tem. E aí, eles, como é que é? Eu não sei se tu sabe me dizer, mas como é que é? São as mulheres que têm realmente questões que não conseguem engravidar? Ou qualquer pessoa pode? Como é que funciona? Não, é uma fila de espera, como fila de espera do SUS, né? E aí ela vai entrar na fila de espera da fertilização in vitro lá e algumas conseguem. E quais são os tipos, assim, agora que tu falou, bem interessante isso, porque eu fui saber desse negócio de óvulo recepção recente, porque eu tenho uma amiga que tá nesse processo, então eu nem sabia que existia. Então eu acho legal, porque às vezes a gente acha que é muito óbvio, né? Mas quais são fala pra gente assim, os tipos de tem, sei lá, fertilização, o que é, sabe, inseminação, fala pra gente, pra mim, então, assim, pra gente. Fertilização in vitro, o que a gente faz? A gente pega um espermatozoide, seja do marido ou doado, ou de um banco de esperma, enfim, pega um óvulo no laboratório, faz um embriãozinho dentro do laboratório de embriologia. Esse embriãozinho ele vai crescer até D5 ou D6, que a gente chama, então 5 ou 6 dias. E aí esse embrião pronto é transferido para dentro do útero da mãe. Isso é uma fertilização in vitro. Existe inseminação artificial. Que, em geral, a gente usa o processo de inseminação artificial nos casos de infertilidade por causa masculina. Então, quando eu tenho um espermograma ruim, e que daí eu consigo preparar esse esperma melhor no laboratório, e eu vou pegar esse espermatozoide e jogar dentro do útero da mãe para ele encontrar o óvulo. Aí, eu só vou fazer jogá-la dentro do útero para ele encontrar o óvulo. Isso é uma inseminação artificial, que a gente usa também nos casos de relacionamentos homoafetivos. Dupla maternidade. Dupla maternidade. Então, em geral, elas buscam um banco de esperma e fazem um processo de inseminação artificial. Certo. E hoje existe até algumas pessoas que fazem inseminação caseira, né? Que é uma possibilidade, às vezes, quando as pessoas não têm condições financeiras, né? E daí, dentro da fertilização in vitro, tem essas possibilidades, ou de tu pegar um óvulo doado, ou tu pode importar um óvulo também.
tá? No Brasil, a gente tem centros de importação de óvulos e geralmente o banco que se importa é da Argentina, porque dos Estados Unidos é mais caro. Para vocês terem uma ideia, eu sei desse valor, porque recentemente uma amiga minha estava me falando, para tu importar um óvulo hoje no Brasil, custa R$3.500. Uau. Só a importação de um óvulo. E que isso não quer dizer que vai ter um nenê, né? Então. E aí, e também existe banco de esperma, que daí tu também compra ou tem doação, enfim, de um banco de esperma para um processo de reprodução assistida. Então, tem inúmeras possibilidades. E a reprodução assistida, ela começou a ser desenvolvida, todas as técnicas de reprodução assistida começaram a ser desenvolvidas, especialmente para casos de doenças, assim, né? Então, as mulheres inférteis, aí começou os processos de fertilização in vitro, para suplantar esse problema. O congelamento de óvulos veio no momento de preservação de fertilidade para mulheres com câncer, que se submeteriam a um tratamento quimioterápico e que com isso os óvulos iam morrer. Então, antes de começar a químio, se congelava óvulos, começaram esse processo para que a mulher pudesse ter uma reserva depois de terminar o tratamento do câncer. Então, o cenário da reprodução assistida, ele veio nessa seara das patologias. E hoje a gente vê um crescimento muito grande da reprodução assistida, e eu posso dizer até uma banalização da reprodução assistida, e às vezes as pessoas acabam confiando que não, se der tudo errado eu vou fazer uma FIV e vou resolver meus problemas. Mas não é bem assim, a gente precisa saber que existe um funil da reprodução assistida. Então, que eu ter óvulos congelados não significa que eu vou ter um filho nascido vivo.